seja bem-vindo a mais um Reverso UFES. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, ele que é jornalista, colunista e editor da editoria de esportes de A Gazeta, Felipe Souza. Felipe, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Felipe, que além de amigo pessoal, também é o meu chefe, né? Tenho trabalhado ali no dia a dia com o Felipe. E, Felipe, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a sua história, né? A gente está falando também para estudantes de jornalismo. Você começou desde estagiário, hoje ocupa a posição de colunista e editor em A Gazeta. Talvez o sonho de muitas pessoas que estão assistindo a gente agora. Já são quase 15 anos, né, de A Gazeta. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa história. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui falando para você sobre jornalismo, falar um pouquinho da minha trajetória. Então, vamos lá. Eu comecei a estudar jornalismo em 2008. É curioso que não era assim o meu sonho ser jornalista. Acho que quando mais novo, o sonho de todo moleque daquela época era ser jogador de futebol. Então eu cheguei a jogar bola em categorias de base aqui no estado, por aí. Só que foi chegando, dando a idade, eu vi que não ia dar muito certo. Fiz um teste vocacional e acabou dando jornalismo. Fiz 2 vezes esse teste vocacional. Então, assim, diferente de muitos outros, não era um cara que sonhava em ser jornalista. Aí depois que eu entrei no jornalismo e comecei a estudar, como eu gostava muito de esporte, eu percebi que eu fatalmente caminharia para esse lado, né? Então, estudando um pouquinho de jornalismo e gostando de esporte, juntei ali algo que eu gostava muito e algo que eu aprendi a gostar durante essa trajetória. Em 2010, ainda na faculdade, eu tive meu primeiro estágio, que foi na Rádio Espírito Santo, onde eu trabalhei com pauta durante 7 meses. Aí depois teve um convite da CBN, também para uma vaga de estágio, para uma função parecida com a Rádio Espírito Santo, pauta e produção de conteúdo, ali entrando mais na reportagem, que era algo que eu queria. Eu entro na Rede Gazeta em novembro de 2010. E ali eu comecei minha trajetória na empresa onde eu estou até hoje. Como você disse, fui estagiário, trabalhei na Rádio CBN, depois no site de A Gazeta, era a mesma equipe, né? Era já a redação multimídia, quem trabalhava na rádio também trabalhava no site. Ali eu fiquei por 2 anos. Quando eu terminei a faculdade, foi o tempo de encerrar a faculdade e eu ser contratado. Aí, a partir dali, eu fui repórter de dia a dia do site de A Gazeta. Eu fiquei 1 ano e meio nessa função. Era aquele cara que sempre queria o esporte, então eu ficava lá no editor de esporte. Olha aí, quando tiver uma vaga para mim, olha para mim, me dá uma oportunidade. E acabou acontecendo em 2013, quando eu entrei na reportagem esportiva, e ali foi a realização de um sonho, né, na profissão já, podendo cobrir futebol, cobrir boxe, cobrir várias modalidades que eu gostava muito. Fui repórter durante 3 anos, aí virei editor no jornal impresso, né? Naquela época a gente tinha o Notícia Agora e a Gazeta, 2 jornais impressos com editoria de esportes. E eu comecei a minha trajetória de editor no jornal, depois fui passando por algumas mudanças, né? A Gazeta descontinuou o jornal impresso, ficou com o site. E no site eu pude desenvolver também o trabalho de colunista, né? Que é um pouco mais livre, digamos assim, escrever as minhas opiniões, falar daquilo que eu gosto, de qualquer tema. Então, acho que é isso. Até hoje a gente está em 2025, então deu para fazer muita coisa aí no jornalismo, no esporte, e é algo que eu gosto muito e é um lugar que eu acredito que eu devo estar hoje. Você falou que já fez muita coisa. Acho que são quase 15 anos aí trabalhando, não só com esporte, mas no geral. E você teve a oportunidade de cobrir os maiores eventos esportivos do planeta, né? Uma Copa do Mundo e 2 Olimpíadas. A gente está em 2025, ano passado você esteve em Paris cobrindo não só a delegação brasileira também, mas principalmente os capixabas, né? Queria que você trouxesse um pouco sobre essa ótica de como é estar nesses grandes palcos e sobre essa questão editorial, de não ficar livre para cobrir o Brasil, mas focado também no capixaba para trazer essa proximidade, né, das pessoas que são daqui e estão lá representando o Espírito Santo. Foram grandes desafios. Vou começar pela Olimpíada de Tóquio, que a gente estava num momento de pandemia, né, que ainda era bastante complicado. A Olimpíada chegou a ser adiada por 1 ano por conta disso. Por mais que no Brasil a gente já estivesse com alguma liberdade maior, no Japão o cenário ainda era muito restrito. As orientações do Comitê Olímpico Internacional foram: você está vindo cobrir as Olimpíadas e não conhecer o Japão. Porque era praticamente assim, trajeto local de competição, local de mídia e hotel. A gente não tinha nem muita liberdade para vivenciar o país mesmo. E até os atletas também, num cenário de jogar sem torcida, né, com quadras vazias, com estádios vazios, foi uma experiência muito diferente. As pessoas estavam mais sensibilizadas naquela época, né?
Então a gente teve a oportunidade de estar mais perto dos atletas nesse momento. E foi muito legal, foi minha primeira cobertura internacional, foi muito enriquecedor e foi um pontapé inicial. Depois veio a Copa do Mundo, que é um evento que dura mais tempo, né? A Olimpíadas dura 15 dias, a Copa do Mundo eu fiquei 32 dias no Catar. E é mais intenso, você cobre o Brasil, você acompanha outros jogos e a vivência de Copa do Mundo é muito diferente, assim, de tudo que eu vivi na vida. Acho que é o principal trabalho da minha vida, assim, foi a Copa do Mundo do Catar, foi sensacional. E por último, Paris, né? Aí você já chega com uma experiência maior, uma Olimpíada com outro clima, com público, né? Muita gente se mobilizou para viajar para a Europa, já que poderia estar de volta aos grandes centros. Os atletas mais felizes também, as arenas muito lindas em Paris, todas lotadas. Então foi muito legal a gente falar um pouquinho dos atletas brasileiros de uma forma no geral, né? Você perguntou sobre essa especificidade de cobrir os capixabas. Isso é algo que a gente pode regionalizar aqui, né? Eu trabalho na Gazeta, que é um veículo do Espírito Santo. Então é claro que a Olimpíada, a Copa do Mundo são coberturas internacionais. Você traz o mundo inteiro ali para o seu trabalho. Mas a gente pode se dar esse luxo, talvez, de regionalizar, de trazer histórias mais próximas do público capixaba. E isso é muito importante, né? Isso a gente fez nas 3 competições. E, às vezes, são atletas que não estão brigando por medalha, que não estão nos holofotes e que também não vão ter nenhuma cobertura da grande mídia, mas você está ali reconhecendo o trabalho dele. Isso é muito legal para o atleta também. E quando você vê lá um repórter, um atleta que mora do lado da sua casa, que está ali na região que você está, que frequenta os mesmos lugares, acho que você se reconhece melhor. Então, trazer essa experiência para o público capixaba, trazendo o olhar do capixaba nesses lugares, é muito interessante também, é muito legal. Irado. E também um pouquinho sobre evolução, né? A gente, em Tóquio, você falou que era Covid, a gente estava vivendo um momento ali de 2020. E aí Paris, acho que o jornalismo muda muito, né? A gente tem passado por uma transição jornalística envolvendo principalmente mídias sociais, o formato, a gente cada vez mais tem conteúdo em vídeo, menos em texto do que era talvez o impresso quando você começou. Como é essa evolução no jornalismo? Como você enxerga também, não só o esportivo, mas o jornalismo no geral, e como isso afeta também o jornalismo esportivo? Isso é algo muito interessante, né? Eu comecei em 2010 na rádio, mas passei por site de um modelo que é totalmente diferente do que é hoje, de um modelo que pegava muito mais matérias do jornal impresso para botar na internet. A rádio também se revolucionou e hoje a gente tem esse boom das mídias sociais. Vou dar um exemplo para você, Vinícius. Em 2021, quando eu cobri as Olimpíadas, não tinha Cazé TV. Em 2022, na Copa do Mundo, a gente já tinha Cazé TV. Hoje, em 2025, a Cazé TV já é um fenômeno. E isso aconteceu num piscar de olhos, é muito rápido. A evolução dos conteúdos que eu escrevi lá em Tóquio para os que eu escrevi em Paris são muito diferentes. O alcance das redes sociais recente é muito maior do que era anteriormente, né? Então a gente se preocupava com texto de uma forma, com linguagem de uma forma, e isso foi evoluindo muito rápido, né? Você tem que se adaptar. Jornalismo, eu falo que de tédio a gente não morre, né? Desde quando eu comecei a escrever em 2010, para o que eu escrevo hoje, porque eu produzo hoje, antigamente eu ainda falava escrever, hoje eu tenho que falar produzir, porque não necessariamente eu vou escrever. Se você pegar as minhas últimas coberturas, a quantidade de texto que eu produzi, ela foi caindo gradativamente. A quantidade de vídeo aumentou absurdamente. Então, é estar preparado para isso. E essa evolução é muito boa, porque a gente cria novos formatos, a gente dá voz a outros públicos, a gente permite que outras pessoas façam parte desse cenário da comunicação, né? Não fica mais preso ali aos grandes veículos. Agora, as pessoas têm liberdade para escolher, os grandes veículos estão aí, os veículos alternativos, independentes, os menores. Está todo mundo produzindo conteúdo, todo mundo tendo muito acesso a tudo isso. Então, eu acho muito interessante. Essa dinâmica, ela realmente não me incomoda. Talvez algumas pessoas mais velhas de jornalismo, antigamente era assim, a gente tinha mais audiência. Hoje, cara, hoje você tem a possibilidade de lutar por essa audiência, assim como várias outras pessoas têm. Isso é muito interessante, acho que fomenta, acho que faz bem ao jornalismo. A gente pode ser mais criativo, buscar outros públicos, outras formas de se comunicar. Então, acho tudo isso muito benéfico. Você falou um pouco sobre ter muita, não concorrência, né, mas a concorrência positiva, de ter muitos veículos. Hoje, não só a Universidade Federal do Espírito Santo, como todos os grandes centros universitários que envolvem a comunicação social lutam pela PEC do diploma, por exemplo, que valorizam o diploma do jornalista, o que hoje a gente, infelizmente, não tem mais. E hoje a gente também percebe o crescimento de influenciadores digitais sendo tratados como jornalistas, e pessoas que não são preparadas para isso.
E às vezes essa concorrência fica um pouco desnivelada, porque uma pessoa que tem mais seguidores talvez vai ter uma voz ativa maior, mesmo não tendo preparo, do que uma pessoa que tem menos seguidores, menos engajamento e seja mais preparado. Como você enxerga isso também? Acho importante essa pergunta. Eu acho ótimo que a gente libere o jornalismo, digamos assim, né, para várias pessoas, para que todos possam ter acesso. Mas não é por conta disso que eu seja contra que as pessoas, a favor, quer dizer, que as pessoas não tenham diploma. Eu acho isso muito importante. Eu vivi isso na faculdade. Eu estava no primeiro período de jornalismo, quando saiu lá no Senado Federal que não precisava mais de diploma. Minha turma devia ter na época aí umas 40 pessoas, no dia seguinte tinha 15. Né? As pessoas passaram a uma profissão que não precisa de diploma, ela é desvalorizada. E hoje a gente tem muitos espaços para isso, mas eu sou um defensor da academia, da faculdade, daquilo que você vive aqui. Eu fui um cara que na universidade podia aproveitar muita coisa, sabe? O que era oferecido eu fazia. A oficina, extensão de curso, trabalho científico. Cara, o que eu pudesse aprender ali, eu acho que eu queria estar aprendendo. Isso foi muito importante para a minha formação. Então, eu vou ser sempre um defensor que é preciso passar pela faculdade, é preciso estudar, ter o conhecimento. É claro que tem muitas coisas que, às vezes, é aptidão. Aptidão para o vídeo, aptidão para o áudio, aptidão para o texto. Isso é legal e isso te melhora como profissional. Mas o conhecimento é fundamental, acho que até para uma área de influência de notícias, digamos assim. Você tem que estar preparado para isso, você tem que estar com o diploma, sim. Perfeito. E uma última pergunta rápida. Qual o próximo objetivo, grande meta de Felipe Souza na carreira? Cara, é difícil. Eu não sou um cara que gosta muito de pensar a longo prazo. Eu gosto de pensar pequenos prazos, sabe? Igual a gente estava conversando aqui nos bastidores. Amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 20 de março, não sei que dia o programa vai ser exibido, tem jogo da seleção. Eu quero estar lá, quero cobrir, quero fazer um bom trabalho. É óbvio que eu tenho que pensar na Copa do Mundo, que vem aí em 2026, já no ano que vem, na Olimpíada de Los Angeles em 2028, mas também pensar no dia a dia aqui do esporte capixaba, dos clubes capixabas, da Série D do Campeonato Brasileiro que está batendo a porta, dos competidores olímpicos que estão disputando mundiais, né, buscando a vaga nos Jogos Olímpicos. Então eu quero estar preparado sempre para esse próximo prazo, sabe? Para essa próxima oportunidade que vai aparecer e lá para frente a gente vai vendo aí onde a vida leva. Perfeito. O jornalismo, antes de tudo, também é factual, né? Então a gente tem que viver o hoje. Esse foi mais um Reverso UFES. Queria agradecer mais uma vez a presença do meu querido chefe, Felipe Souza. Sempre uma conversa muito enriquecedora. E é isso. Até a próxima.